Eu sou a Cleo Machado e no vídeo de hoje do Litera Cleo nós iremos conversar sobre um livro absolutamente extraordinário, Frankenstein, da Mary Shelley. A obra foi publicada anonimamente em 1818 e só em 1823, na segunda edição, o nome da autora apareceu pela primeira vez. E lá em 1831, Mary Shelley lançou a terceira edição, que é aquela que nós consideramos como edição definitiva, porque todas as edições que nós temos são baseadas nessa terceira edição, então a gente costuma dizer que ela é a definitiva, né? Vocês já ouviram aquela expressão que diz que a ocasião faz o ladrão? Pois no caso de Frankenstein, a ocasião fez o clássico. Parece uma simplificação, afinal estamos falando de uma escritora brilhante, não é? Mas o fato é que o romance nasce de um contexto bastante específico. Voltemos então ao verão de 1816, quando Mary Shelley, prestes a completar 19 anos, passava o verão com seu marido, Percy Shelley, em Genebra. E eles não estavam sozinhos, eles estavam acompanhados de amigos, né? Eles estavam com Lord Byron, a Claire, que ela, na época era o interesse romântico do Byron na época, e também com o médico John William Polidori. Para passar o tempo, nesse verão muito chuvoso, eles liam histórias de fantasmas, e até que Byron propôs um desafio. Cada um deveria escrever seu próprio conto do gênero. Os homens se empolgaram logo, obviamente. As mulheres nem tanto. Mary conta que a princípio nada lhe ocorria. Ela nem se via como ficcionista. Pois é. Isso mudou numa noite em que uma conversa entre Byron e Percy sobre a natureza do princípio da vida, né? Essa conversa entre os dois acabou por acender a sua imaginação. E aí, quando a gente pensa nessa dificuldade que ela teve em escrever inicialmente, e aí a gente se lembra daquele momento no 5º capítulo de Frankenstein. Foi numa lúgubre noite de novembro que contemplei a culminação de meus pesados trabalhos. É assim que a Mary Shelley abre seu romance em junho de 1816, só que esse trecho, na versão final, que é a versão que nós conhecemos, a versão definitiva, né, aparece no 5º capítulo. A história que ela concebeu ali e que encantou os amigos durante aquelas férias só ganhou forma de romance completo graças ao encorajamento do marido, o Percy Shelley. A narrativa de Frankenstein começa a partir das cartas de Robert Walton, né, um explorador que em uma expedição ao Ártico encontra um homem à beira da morte, Victor Frankenstein. Só que assim, antes de encontrar esse homem, ele vê passando um homem gigantesco, né? Ele vê esse homem passando e depois, como que se estivesse a persegui-lo, bem depois, ele encontra o Victor Frankenstein quase morto já, assim. Então, ele não associa que um estava atrás do outro, mas ao longo da história ele vai descobrir essa particularidade. Então, é para o Walton que o Victor vai contar toda a sua história. E assim nós somos conduzidos ao passado. E enquanto o Victor vai contar essa história para o Walton, ele vai escrever essa história para mandar para sua irmã, porque o Walton vai narrando a sua história da sua ida para o Polo, para o Ártico. Ele vai narrando essa sua história para sua irmã. Tudo que acontece ele vai contando para sua irmã. Então ele quer contar a história desse amigo que ele faz, que é o Victor Frankenstein. Então ele vai contar a história dele e vai narrar e nós vamos acompanhar, né? Nós temos aqui em nossa frente um romance epistolar, né? Que ele é feito por intermédio de cartas. Então nós vamos começar agora a adentrar nos pormenores desse romance. Vamos falar um pouquinho, embora a maioria das pessoas saiba assim, por alto o que aconteceu, né, nessa história, saiba o que aconteceu, mas ficam pensando que Frankenstein é o nome da criatura, enquanto na realidade Frankenstein é o nome do doutor, é o nome do cientista. Então, embora saibam, não saibam tão bem, embora saibam o que acontece, não sabem tão bem assim. É por isso que nós vamos falar um pouquinho mais sobre este clássico da literatura mundial, ok? Vamos lá. Victor nasce em Genebra, em uma família carinhosa e privilegiada. Desde jovem ele demonstra uma curiosidade intensa pelas ciências, especialmente pela origem da vida. Ao ingressar na Universidade de Ingolstadt,
na Alemanha, ele mergulha em estudos sobre anatomia, eletricidade e decomposição, desenvolvendo a obsessão de criar vida a partir da matéria morta. Ele fica completamente obcecado. E ele não apenas quer criar vida a partir da matéria morta, ele também quer ter o seu nome reconhecido por isso. Essa é uma coisa importante de nós sabermos sobre o Victor. Após meses de isolamento, Victor finaliza seu experimento. Uma criatura gigantesca formada por pedaços de cadáveres. Quando essa criatura finalmente ganha vida, o cientista se apavora ao ver o resultado. Os olhos amarelados, a pele esticada, as proporções descomunais. Ele foge. A criatura, ele foge, vai para o seu quarto tirar uma sonequinha. Tudo bem, acabei de criar uma criatura, acabei de criar a vida do Neida, né? Acabei de criar a vida do nada, uma criatura de 2 metros, e aí, agora o que eu vou fazer? Eu estou exausta, eu vou ali dormir, porque eu não consigo contemplar a criatura que eu acabei de criar, tudo bem? Eu vou dormir, vocês não ligam pra mim não, tá tudo ok, tá tudo bem, não temos problema com isso, vou dormir, vocês me deixem em paz. Depois, o Victor se dá conta que a criatura, completamente desamparada, a criatura desapareceu. Para ele foi um tremendo de um alívio, não é? No entanto, quando retoma a si, depois da sua soneca, que não foi nada confortável, o Victor teve pesadelos, né, durante esse período de sono, após a criação do que ele vai denominar monstro, ele vai chamar de criatura, ele vai chamar de demônio, ele vai chamar de diversos nomes horrendos, ele não vai nomear, nem isso a criatura teve direito, nem ao nome, né? Quando ele acorda, né, ele adoeceu, né? Ele adoece, atormentado pela culpa, e passa meses se recuperando. Quando finalmente retorna à vida normal, ele começa a pensar na sua família. Poxa, agora eu vou voltar para minha família. Tudo bem, eu criei uma pessoa aí do nada, né? Criei uma pessoa, criei vida. Não vamos pensar nas questões éticas de criar vida, não vamos pensar em nada disso. Agora eu vou voltar para minha família, vou ver minha querida Elizabeth, vou ver meu pai, meus irmãos, tranquilo. Quando ele estava pensando nisso, chega uma carta para ele informando que o seu irmão mais jovem, a joia da família, o William, for assassinado. E o pior, na notícia dizem que quem cometeu o assassinato foi Josephine, que era que praticamente ela era como uma criada da família, mas eles a viam de uma maneira muito carinhosa, vamos dizer assim, né? Depois nós podemos discutir sobre essas questões, né? No livro até tenta amenizar, falando sobre como ser criada era diferente naquela época, era diferente em Genebra, né? Mas hoje nós temos uma visão diferente sobre falar, fulano é quase da família. A gente tem uma visão crítica acerca disso, né? E é importante que tenhamos, porque se é quase da família, serve para apagar diversas situações conflituosas, né? Então, mas voltemos aqui à nossa história. Então, o Victor fica devastado e naquele momento ele tem um clique. Ele pensa, não foi ela. Quem cometeu esse assassinato foi a criatura, foi o que eu criei, foi aquele monstro que eu criei. E aí, assim, ele volta a Genebra e ele vê o vulto da criatura perto da cena do crime. E aí ele tem mais certeza ainda de que quem cometeu o crime fora a criatura. Então, e aí, assim, ele está certo de que foi a criação dele quem cometeu essa atrocidade. Em vez disso, a criada da família, né, Justine Moritz, ela é acusada do crime e, mesmo inocente, ela acaba condenada à morte após uma falsa confissão que foi arrancada dela sob pressão. Ela já não aguentava mais, né, toda aquela situação, toda aquela pressão.
e ela foi condenada à morte. Então, neste momento, o Victor sente que 2 mortes pesam sobre os seus ombros. A do seu irmão e agora a da Justine. Porque a do seu irmão, por ter sido, a seu ver, cometida pelas mãos da criatura, e a da Justine, que foi condenada por um crime que ela não cometeu. E ele fica em silêncio. Ele não fala sobre essa suspeita, porque ele fala, quem vai acreditar que é uma criatura alta, que sobrevive às chuvas, a grandes intempéries, quem vai acreditar nisso? Bom, não sabemos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a atitude do Victor, mas continuemos aqui falando sobre o enredo, né? Consumido pela culpa, né, pela morte do irmão e pela morte da Justine, o Victor tenta encontrar paz nos Alpes. E aí é lá que inesperadamente a criatura o encontra e exige ser ouvida. Então, pela primeira vez, a gente tem a fala da criatura na obra. Eu acredito que a obra é dividida em 3 partes. A criatura, ela fala pela primeira vez na segunda parte. Porque a primeira parte, ela toda essa contextualização da história do Victor, da criação do monstro. E então a segunda parte ela se dá, o motor da segunda parte é a criatura contando toda a sua história desde que fugiu do laboratório do Victor. A criatura relata que após ter sido abandonada, né, vagou perdida e faminta, rejeitada pela aparência horrenda. Ela encontrou refúgio num pequeno abrigo ao lado da casa de uma família pobre, os DeLacy. Observando secretamente por meses, aprendeu a falar, a ler e a compreender sentimentos humanos. Desenvolveu profunda admiração por aquela família, especialmente pelo pai cego, que parecia bondoso e sensível. Quando finalmente essa criatura tomou coragem para se aproximar deles, na esperança de ser acolhido, o plano deu terrivelmente errado. Ao verem sua aparência, os filhos do velho se desesperaram e expulsaram violentamente. Esse momento marca a ruptura definitiva entre a criatura e a humanidade. Isso foi bem antes de ele assassinar o irmão do Victor, né? Foi a partir daí que ele decidiu não tentar mais se aproximar da humanidade, mas sim se vingar dela, porque a humanidade não queria, tudo que ele queria da humanidade era carinho, era afeto, e a humanidade só lhe causava dor, então ele decidiu fazer o mesmo para com ela. Tomado por dor e rancor, ele decide buscar o Victor, o responsável por sua existência. E como primeiro ato de vingança, ele mata o pequeno William. Não por maldade pura, mas por desejar ferir Victor com a mesma solidão e miséria que sentia. Após relatar tudo isso, a criatura faz uma exigência. Ela quer que Victor crie uma companheira, alguém semelhante a ele, que possa dividir com quem ele possa dividir sua vida e eliminar o ódio que o consome. Ele promete que se tiver essa parceira, ambos desaparecerão para sempre e viverão longe dos humanos. Ele promete que não matará mais ninguém. Victor fica hesitante, acaba aceitando, mas mais por medo do que por compaixão. Ele pensa que vai ser uma maneira de frear essa ânsia da criatura por vingança. Ele viaja até a Escócia para trabalhar secretamente na nova criatura, na fêmea, né? Mas quando já está prestes a concluir, ele é tomado por um pânico profundo. Ele teme criar uma raça inteira de monstros. Ele teme que a companheira não compartilhe da promessa do primeiro de se afastar da humanidade e de não ser má, de não assassinar ninguém. Ele teme que juntos a criatura feminina e a criatura masculina se tornem uma ameaça ainda maior para o extermínio da raça humana. No impulso dramático, então, ele destrói o corpo inacabado diante dos olhos do monstro que o observa pela janela. A criatura então profere a ameaça mais famosa: estarei contigo na sua noite de núpcias.
A partir daí, começa uma perseguição implacável. O Victor retorna à família e finalmente se casa com... Ah, não, perdão. Antes disso, a criatura assassina o melhor amigo do Victor, Henry Clerval. E depois, o Victor volta para casa, se casa com Elizabeth, para se casar com Elizabeth, a sua companheira de infância. E na noite de núpcias, exatamente como prometido, a criatura invade o quarto e assassina a esposa de Victor. O cientista, devastado, perde a última pessoa que amava. O seu pai, arrasado pela tragédia, não aguenta tudo isso, morre logo depois. Sem mais nada a perder, o Victor jura caçar a criatura para que eles possam se encontrar num confronto até a morte. A perseguição leva os dois por florestas, cidades, mares congelados até o extremo norte, que é onde o Victor chega aos limites de suas forças e é onde ele encontra o Walton, o explorador, e lhe narra toda essa história. Ao fim do relato, o Victor morre a bordo do navio e pouco depois a criatura aparece, lamentando a morte do seu criador. Ele não celebra a vitória, pelo contrário. Ao perceber que sua vingança só ampliou sua própria miséria, ele diz ao Walton que pretende desaparecer no gelo ártico e por fim a própria existência. E é assim que a narrativa termina, com a criatura se afastando na escuridão gelada para nunca mais ser vista. Agora que nós revisamos toda a história, a gente vamos pensar um pouquinho sobre o que faz Frankenstein continuar tão atual, mais de 200 anos depois de publicado. Uma das perguntas centrais do livro é: o que significa criar vida? E mais ainda, quem cria algo, uma vida, uma tecnologia, uma ideia, é responsável pelo que criou? Victor deveria ter abandonado a criatura, gente? Victor Frankenstein ultrapassa o limite do conhecimento humano, movido por ambição, curiosidade e vontade de glória. Ele desejava ser reconhecido. Mas no momento em que sua criatura nasce, ele se recusa a assumir qualquer responsabilidade sobre ela. O problema aqui não é criar a vida, é abandonar aquilo que se cria. E aqui Mary Shelley antecipa debates éticos que se tornam urgentes no século XX e XXI. Engenharia genética, inteligência artificial, experimentos científicos sem regulação, criação de tecnologias que mudam o mundo mais rápido do que conseguimos compreendê-los. A criatura, por sua vez, encarna outro dilema profundo. O monstro nasce ou é criado? Mary Shelley nos faz perguntar o que transforma um ser inocente, alguém que só queria afeto, acolhimento e dignidade, em alguém violento. O monstro, ele não é essa criatura odiosa no início. Ele se torna assim depois de ser abandonado, rejeitado e agredido por repetidas vezes. Isso nos leva a refletir sobre o papel da sociedade na constituição do outro, do diferente, daquele que é visto como ameaça simplesmente pela aparência. Outra reflexão poderosa é sobre a solidão e a necessidade de vínculo humano. A criatura aprende a falar, aprende a ler, a sentir, mas continua isolada. Ela entende o que é o amor, mas nunca recebe amor. Entende o que é companheirismo, mas nunca tem companhia. Shelley transforma essa dor em uma pergunta universal. Quem somos nós sem o olhar do outro? A criatura é um espelho do que acontece quando alguém é privado de afeto e pertencimento, algo assustadoramente atual. Há também a questão da ciência sem ética, que Shelley critica de maneira visionária. Victor não é um vilão clássico. Ele é um cientista brilhante, mas é irresponsável. Seu erro não está no conhecimento, e sim no ego, na falta de limites e na incapacidade de lidar com as consequências de seus atos. É uma crítica que podemos aplicar aos avanços científicos e tecnológicos hoje. Criar por criar não basta. É preciso pensar em impacto social, riscos e responsabilidades. Por fim, Frankenstein nos pergunta algo essencial. Quem é o verdadeiro monstro da história? É a criatura que comete os atos horríveis? Ou Victor que recusa amor, afeto e responsabilidade? Ou talvez a sociedade, que nunca deu ao ser criado a chance de ser outra coisa senão aquilo que temiam? Shelley não dá uma resposta.
E é justamente por isso que o livro permanece tão vivo. Ele nos obriga a reconhecer a complexidade, a ambiguidade e os limites daquilo que chamamos de humanidade. A quem me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem-no e que vocês chamem outras pessoas para seguirem o canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.